Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para vós. Planos de prosperidade e não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu vou responder. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois estão buscando de todo o coração. Ora, Jesus. Ai, é bom chorar na presença de Deus. E que Ele continue falando conosco. Glória, glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Jesus. O que nós acabamos de ler diz: sou eu que conheço os planos que eu tenho sobre vós. Sou eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. E aí, pensando sobre essa palavra, a gente vai se firmar muito em uma palavra. Pensando no texto, pensando no contexto, nós vamos nos afirmar em uma palavra: planos, projetos. E o Senhor está dizendo: Daniele, sou eu que sei os planos que eu tenho para você. Apóstolo Nestor, sou eu que sei os projetos que eu preparei para você. Pastor Egberto, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. E eu quero pensar com você quando nós planejamos algo, quando nós projetamos, organizamos algo. Nós simplesmente queremos que aquele algo saia da forma que nós planejamos. E quando algo sai do controle, quando algo se dispersa, então nós ficamos, em alguns casos, frustrados. Em outros casos nós ficamos irritados, porque nós planejamos que seria daquela forma e não aconteceu. Então nós nos esforçamos e trabalhamos e lutamos para que aquilo ocorra do jeito que nós pensamos. Por exemplo, alguns dias atrás eu estava sentado em casa e pensei assim: eu preciso organizar uma viagem com a minha esposa, uma viagem curta, só nós dois, e que seja bom, nós possamos cuidar um do outro, que nós possamos amar um ao outro nesse passeio, e que seja legal, e que eu não gaste tanto, e que seja um lugar bonito, e que a comida seja boa. E eu comecei a planejar. E aí, só que era feriado de carnaval, e eu comecei a procurar em vários sites e ligando em vários lugares daquele que era o meu gosto. E vários lugares as pessoas diziam assim: já fechou, nós já estamos com todos os quartos reservados, não dá para trazer ninguém. E ligava no outro: olha, só daqui a 3 semanas. E ligando e não funcionava, e eu queria fazer uma surpresa para a Priscila. Mas então eu tive que estragar a surpresa. Contei para ela o que eu estava planejando, e eu disse: olha, procure um lugar que seja do seu gosto, porque na segunda-feira eu vou trabalhar e eu quero viajar com você na segunda-feira à noite. E aí ela disse que passou a manhã inteira pesquisando lugares para que nós possamos passear. E aí nós encontramos um lugar que era mais ou menos do nosso gosto, e nós fomos para lá. Só que era mais ou menos, e não estava dentro dos meus planos. E chegando lá, eu comecei a ficar preocupado se ela estava gostando daquele lugar ou não. E aí eu ficava perguntando: você gostou do ambiente? Aí ela: sim, eu gostei. Você gostou da recepção? Sim. As pessoas se trataram bem? Sim. E aí, você gostou da piscina? Você gostou do nosso quarto? Você voltaria aqui? Você traria a mocidade? Você vai chamar o pastor? Você chamaria o apóstolo? E fui fazendo várias perguntas, porque eu queria que tudo fosse de acordo com o que nós tínhamos planejado. E se algo saísse daquilo que eu planejei, então eu ficaria frustrado. E trazendo isso para o nosso contexto e para o contexto da Bíblia, é o Senhor dizendo: sou eu que sei o que eu planejei para vocês. Para cada um aqui, o Senhor tem algo preparado. Para cada um aqui. E eu quero refletir com vocês. O pastor me mandou um áudio nessa semana dizendo assim: você tem meia hora. E como eu quase não gosto de falar, eu falei: Senhor, meia hora não vai dar, mas eu planejei aqui. Tem 5 tópicos que nós vamos tentar pensar juntos aqui nessas meia hora. E falando, na verdade, seriam assim: se eu pudesse dar a vocês conselhos de como ficar dentro dos planos de Deus, então eu quero falar isso com você nessa manhã.
Alguns pontos que a Claudilene vai pensar nos 5 e dizer assim: se eu colocar pelo menos esses 5 aqui em ordem, eu acho que eu vou ficar dentro daquilo que Deus planejou para mim. E eu quero começar pensando então com você. Primeiro, busque a ajuda do Espírito Santo para dominar os seus sentimentos. Quantas e quantas vezes nós já assistimos e vimos e percebemos pessoas com grande potencial, cheias de Jesus, falam super bem, cantam super bem, aconselham, sabem pregar, sabem dar uma aula na escola bíblica, são boas no evangelismo, mas os sentimentos, quando eles explodem, então essa pessoa deixa de ser serva, ela deixa de exercer o seu ministério com perfeição, e porque ela colocou os seus sentimentos na frente do Espírito. E quando isso acontece, nós dizemos que essa pessoa, é um linguajar bíblico que nós trazemos, é um crentez, nós falamos muito, essa pessoa é almática, ela está sendo dominada pela alma e não pelo Espírito. Os seus sentimentos estão aflorados, e eu separei aqui alguns tipos de sentimento que acabam atrapalhando o seu ministério, e não deixa com que você flui naquilo que o Senhor tenha planejado para você. Lembra o que eu disse? O Senhor tem planos. Ele olha para o Léo e diz: existem planos, mas para esses planos se concretizarem, algumas coisas vão depender exclusivamente de você. Por isso que em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. E dentro desse fruto, um desses aspectos é: tenha o domínio próprio. Não deixe os seus sentimentos aflorarem. E eu separei aqui algumas coisas. O excesso da raiva. Pessoas que são dominadas pela raiva acabam perdendo aquilo que o Senhor deu, aquilo que o Senhor entregou. Acabam interferindo diretamente no seu ministério, naquilo que você poderia fazer, porque simplesmente ela se envolve na raiva. Um dos significados de emoções significa, eu já falei aqui sobre isso, levantar-se e sair. É o significado de emoção. Ela está dentro de mim e de você, então na hora da raiva elas explodem. E nessa explosão é simplesmente a minha alma, é simplesmente carnal, fluindo. E o Espírito Santo dizendo: você está se distanciando dos planos que eu tenho para vós. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Outras pessoas não são dominadas pela raiva, mas elas são dominadas por um ciúme doentio. E aí esse ciúme pode ser com o seu marido, com o seu namorado, com o ministério. Por que é o Egberto que está pregando e não eu? Por que acontece na vida do fulano e não na minha? E aquele ciúme vai tomando conta e começa a se misturar com a inveja. E o Senhor dizendo: você tem grande potencial. Coloquei tantas coisas na sua mão, mas você está deixando os seus sentimentos te dominarem. Outras são dominadas por uma grande vaidade. Eu faço, eu sou. Se não for eu na frente daquele grupo familiar, se não for a minha bela voz, eu vou subir e todos vão me ver. E na hora que aplaudirem, glória a mim. E o Senhor está dizendo: você está se afastando dos planos que eu tenho para vós. A glória é minha. E o que a Bíblia vai dizer, que nós aprendemos sempre: a glória é minha, o Senhor dizendo, e eu não a divido com ninguém. Outros são dominados por um orgulho. São gente de potencial, pregam muito, são cheias de ousadia, são inteligentes. O nível do QI dessas pessoas é lá em cima. Falam bem, cantam bem, se expressam bem, tem o poder de persuasão, conversa, e todo mundo vai nas ideias. É grande líder, foi chamado para um grande propósito. Mas o orgulho não permite avançar, e o orgulho trava. Então, repetindo, se eu pudesse dar alguns conselhos a vocês, eu diria: para ficar dentro dos planos de Deus, para ficar dentro daquilo que Deus planejou, domine as suas emoções. Peça ajuda do Espírito Santo para dominá-las. É joelho no chão, é dizendo: Senhor, eu sei que eu sou desta forma, mas eu também sei que sou dependente de Ti. Eis-me aqui, cumpra os Teus propósitos, trabalhe em mim. Segundo conselho,
E aí, nesse tópico aqui, pensei muito na irmã Lourdinha. Ela vive dizendo isso. Vigia, irmão. Vigia. Esses dias, eu e a Priscila estávamos no Facebook. E uma pessoa de outro ministério, só compartilhando aqui com vocês, que nós demos risada lá em casa. Uma pessoa de outro ministério colocou no Facebook que estava assistindo o carnaval, sei lá, participando de alguma coisa do carnaval. E a irmã Lourdes colocou lá: irmão, vigia, você é servo de Deus, isso aí não presta para você. E eu e a Priscila estávamos em casa e a gente leu o comentário, e obviamente a gente não comentou nada, não curtiu, mas a gente ficou vendo ali, e ela tem razão. E eu coloquei aqui: crente que é crente que é bom, é o crente que vigia. E olha o que a Bíblia fala sobre isso. Abra aí comigo, primeira epístola de Pedro. E fica com a Bíblia no colo aí, porque a gente vai ler alguns versículos. Eu tenho mais 15 minutos, eu vou tentar correr aqui. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Oh, desculpa. É isso mesmo. Capítulo 5, no versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Então, de novo, se eu pudesse te dar um conselho sobre como ficar dentro dos planos de Deus, eu te diria: Margot, vigia. Eu te diria: Sandro, vigia. Paloma, vigia. Porque isso é um conselho bíblico. Vigie, esteja o tempo inteiro de olhos abertos e tentando perceber, e peça para o Senhor: Deus, me deu discernimento. E o que é discernimento? É o entendimento, é a compreensão clara. Vigia, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, procurando o tempo inteiro a quem tragar. Então nós devemos vigiar nas conversas que temos, devemos vigiar nas coisas que falamos. A Bíblia vai dizer em Provérbios que aquele que fala muito destrói a si mesmo. E quantas vezes nós estamos aqui, e eu já fui vítima das minhas próprias palavras, porque falei demais, outra hora eu tive que assumir a consequência. É o tempo inteiro vigiando, é o vizinho que se levanta contra você, é alguém que vem te afrontar, é alguém até mesmo dentro da igreja, e você sabendo dizer: não é ele, não é ela, mas é o espírito maligno que está usando a vida dela naquele momento. Vigia, vigia com o que assiste, vigia com as músicas que ouve, vigia. E o Senhor dizendo: sou eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Se você então estiver vigiando, se você estiver prestando atenção, com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos atentos à palavra de Deus, então o Senhor diz: os meus planos sobre você vão se concretizar. Vigie, preste atenção, porque o diabo quer te tragar, quer te tirar do eixo, quer te trazer para o mundo. Terceiro, tome por exemplo aqueles que se permitiram sofrer pela causa de Cristo. E ontem o pastor Sandro chamou aqui em cima o apóstolo Nestor, pastora Júlia, pastor José Santana, pastor João Leme, a diaconisa Dirce, e foi chamando várias pessoas aqui em cima que fizeram parte de uma grande obra. E essa obra que me alcançou, que te alcançou, se estamos aqui, foi também pelo trabalho deles. E olha o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. No capítulo 4 ele escreve assim: olha, Timóteo, para os que creem, seja exemplo. Para aqueles que estão te observando e acreditam, estão no mesmo barco, estão no mesmo trem, indo para o mesmo lugar. Para esses, seja exemplo. O que é que ele está dizendo? As pessoas vão te observar, e se você for exemplo para elas, então elas crescerão junto com você. É como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo: olha, José Santana, seja exemplo para os que crerem, seja exemplo. O apóstolo Nestor, é o apóstolo Paulo escrevendo: olha aqui, apóstolo Nestor da Silva Leme, para aqueles que creem, para o Gilberto que crê, para o TH que crê, seja exemplo, no falar,
na conduta. Só que aí nós não estamos olhando para Timóteo ou para o apóstolo. Nós estamos olhando para o Gilberto e para o TH, que são aqueles que estão observando. E a palavra hoje está sendo para vocês, para aqueles que estão observando. Olhem, analisem pessoas que se colocaram na brecha, pessoas que se dispuseram e colocaram no seu coração: eu vou lutar por uma causa que não é minha, eu vou me envolver, eu vou me desgastar. E quando elas têm em si esse tipo de pensamento, então elas têm a certeza: eu estou em um propósito, os planos de Deus, Ele tem para a minha vida. E nós que estamos observando, dizemos: olha lá, aí vai alguém que sabe os planos de Deus. Eu também comecei a entender, eu também comecei a descobrir, e eu vou junto. Eu sei também os planos que Deus tem para mim. O Espírito Santo é aquele que vai poder revelar para mim e para você quais são os pensamentos que Ele tem, quais são os planos que Ele tem. Você talvez já esteja sentado se perguntando: para onde eu vou? Por que eu estou no ministério Creio na Bíblia? Já se fez essa pergunta? Por que Deus me trouxe para cá? O que é que o Senhor queria? Por que me tirou de lá? Por que me tirou do mundo e trouxe para cá? O que o Senhor tem para fazer? Por que o Senhor me colocou para morar em Pirituba? Por que eu nasci nessa família? Por que eu sei falar desse jeito? Por que eu canto dessa forma? Por que eu ensino desse jeito? O que o Senhor tem para fazer? E o Senhor está dizendo: eu tenho planos grandes, eu estou te impulsionando, eu estou te levando. Fique no centro da minha vontade, pois eu vou cumprir. Posso ouvir um amém? O Senhor dizendo: pois eu vou cumprir os planos que eu tenho para vós. Quarto, e esse aqui eu aprendi com o pastor Sandro. Acho que ele já falou isso aqui umas 8 vezes para mim. Olha aqui. E ele fez justamente assim: o que é que você está vendo aqui? Disse: um copo com água. Ele: não é isso. O que é que você está vendo aqui? Você tem meio copo com água e meio copo vazio. Você tem duas opções. Você pode olhar a metade de água que já tem, ou você pode reclamar pela falta da outra metade. E eu vou contar para vocês rapidamente. Os israelitas, está lá em 1 Samuel. Os israelitas estão lá, e eles estão olhando para trás e dizendo: lá vem os filisteus. E eles falam assim, Samuel está no meio deles e dizendo assim: uma grande confusão está armada, eles estão vindo para nos pegar. E Samuel começa a dizer: eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde correr. E aí o que a Bíblia diz? Que Samuel então, deixa eu pegar algo aqui. A palavra do Senhor diz que Samuel pega um animal e ele consagra ao Senhor. Veja que coisa maluca, está vindo um exército para lutar, para matar, e ele consagra o animal ao Senhor e dizendo: Deus, eu consagro esse bicho a Ti, e eu estou dizendo: receba essa oferta e cuide de nós. Nós não temos para onde ir, nós não temos o que fazer. A tempestade está armada. E a palavra do Senhor diz, e se depois você quiser conferir, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, a palavra do Senhor diz que o Senhor troveja sobre os filisteus. E a palavra de Deus diz que há uma confusão entre eles, e que então os israelitas vêm e acabam com eles. E aí então Samuel, o mesmo que tinha ofertado algo a Deus, a palavra do Senhor diz que ele pega uma pedra e coloca naquele lugar, e ele escreve Ebenezer. E aí ele então diz, as pessoas dizendo: o que significa? Então ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estou vendo que falta para o Senhor cumprir algumas coisas, mas até aqui me ajudou o Senhor. Ainda falta algumas coisas para o meu ministério. Eu ainda preciso desenvolver algumas coisas. Eu ainda não falo tão bem. Eu ainda não sei evangelizar tão bem. Eu lidero um grupo familiar, mas eu não sou tão fluente como alguns. Mas como Samuel, eu estou dizendo: até aqui me ajudou o Senhor.
E amanhã eu vou dizer de novo: até aqui me ajudou o Senhor. Aí a pastora Vaninha liderando o grupo das irmãs com a Margot e dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Ela olha para a irmã Salete e diz: vamos, irmã Salete, até aqui nos ajudou o Senhor. É o pastor Sandro olhando para o apóstolo e dizer: nós queremos tantas coisas, nós ainda estamos vendo um copo tão vazio para o lado de lá, mas olha para lá, olha o que o Senhor já fez. Aí eles dão as mãos e dizem: até aqui nos ajudou o Senhor. É o Douglas olhando para os músicos e dizendo: olha para onde queremos ir, olha o que queremos fazer, olha o que queremos chegar, mas olha para lá, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí a gente coloca uma pedra em cima desse púlpito e escreve Ebenezer. E toda vez que a gente entrar: até aqui nos ajudou o Senhor. Isso traz ânimo. É a gente olhando para o outro e dizendo: até aqui ajudou. E Ele vai continuar amanhã, e depois de amanhã, e 2019, e 2020, 2040, 2060. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar fazendo. Então, se eu pudesse te dar esse conselho, eu diria: veja a metade do copo que já foi preenchida. Não se lamente não pelo que está para acontecer. Não se lamente não pelo que está por vir. Até aqui ajudou é aquele que se responsabiliza para fazer o amanhã. E por último, eu tenho 4 minutos. Faça de Deus. Vamos reafirmar, né? Quer ficar dentro do propósito? Quer que o Senhor cumpra os planos que tem sobre você? Faça de Deus o seu maior aliado. Faça de Deus a sua melhor dupla. É com Ele que eu vou. Pastor Sandro, você está cheio de Deus? Então eu vou com você. Apóstolo, o senhor está cheio de Deus? Então eu vou com o Senhor. O Douglas, aí só um exemplo: Douglas, você está cheio de Deus? Aí o Douglas diz: não estou não. Então vem comigo. Não sou eu que vou com você. Então vem comigo, porque eu estou cheio. Eu fiz do Altíssimo o meu maior aliado. É nele que eu confio. É a voz dele que eu ouço. Debaixo dos planos dele eu quero ficar. O que Ele me diz é o que eu vou fazer. Se Ele me diz para parar, então eu paro. Se Ele me diz para dar mais um passo, então eu dou mais um. Se Ele diz vai para a esquerda, então eu volto para a esquerda. Se Ele diz continue indo para frente, mais 8 passos, então eu dou 8. E se o Senhor fala pare aqui, porque aqui eu vou falar, então eu paro e ouço. Se Ele diz eu vou ficar 3 meses em silêncio, então glória a Ele. Mas eu fiz de Deus o meu maior aliado. Eu escolhi andar com Ele. Eu escolhi ouvir a voz dele. Quase todos os sábados nós fazemos reunião com os jovens aqui. Acaba o culto do sábado, vocês vão embora e nós permanecemos mais 1 hora, 1h30 e às vezes 2 de oração, de palavra. Quase todos os sábados. E ontem nós estávamos aqui. Acabou a festa da multiplicação, 9h30 basicamente. E aí os jovens que não estavam nem no culto, mas vieram para a oração, logo entraram, se ajoelharam, e nós começamos a orar e clamar: Senhor, faça de ti o meu maior aliado. É com o Senhor que eu dou os braços, é com o Senhor que eu caminho, é com o Senhor que eu ando. E no fim dessa oração, a gente sempre traz uma palavra. E a Priscila sempre diz a mesma coisa. E ontem foi a vez da G de reproduzir aquilo que a Priscila fala. O meu caminho com Cristo, o caminho que eu escolhi, e a gente falando isso para os jovens, é um caminho sem volta. O caminho que eu escolhi é um caminho sem volta, e eu só vou para lá. Nem penso em retroceder, porque eu fiz dele o meu maior aliado. É de braços dados com o Altíssimo, é sabendo para onde Ele está me levando, pois Ele está afirmando: sou eu que sei os planos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de morte, planos de esperança é o que eu tenho para vós. Prossiga.
E o pastor manda mensagem para mim nessa semana perguntando: qual vai ser a sua mensagem? E ele disse para mim: eu vou pregar sobre isso, isso e isso. E mandei um áudio para ele dizendo: pastor, o que eu quero e o que o Senhor me deu é poder ministrar algo para eles, para que eles possam dizer assim: o Senhor está comigo, eu não estou só, eu não estou só. Ele olha para mim e vê planos, ele olha para mim e vê planos, ele sonha quando olha para mim. Ele me escolheu, ele me separou. Eu batia o coração ainda no ventre da minha mãe, e ali ele já estava me separando para uma grande obra. Você, irmão, você, irmã, estava no ventre da sua mãe. Imagine você lá dentro e o Senhor olhando e dizendo: ei, vai nascer um bebê, e para esse bebê eu tenho tantos planos. Ela vai ser mãe do Bruno, ela vai se casar, ela vai passar por tanta história, mas ela vai se casar com um pastor, e eles vão ser pastores, e eu vou levar eles para uma grande multidão. E aí o Bruno vai crescer e vai se transformar em um grande servo de Deus. E eu continuo dizendo: sou eu, Margot, que sei os planos que tenho para vós. Para cada coisa que você passou lá, eu estava com você. Para cada dia de choro, eu estava com você. Nos momentos de alegria, fui eu quem produzi. Sou eu que sei os planos que tenho sobre vós.